Bom, agora a gente vai começar a estudar a última das estruturas cristalinas, né? São as estruturas iônicas, tá? E como o próprio nome já diz aqui, são estruturas formadas por íons, né? Então aqui meio que, na verdade, nós vamos voltar a estudar um pouco sobre as ligações iônicas que a gente já tinha visto, como é que elas acontecem, né? Então eu vou fazer um resumo aqui no vídeo de o que tem aqui na explicação do Atkins, que é o seguinte, então. O que a gente vai ver aqui é, na verdade, como é que esses íons se agrupam entre eles para formar a estrutura cristalina. Perceba que a gente até já estudou um pouco isso, não com íon, mas nas ligações metálicas. Só que acontece que naquele estudo, a gente estava estudando a aproximação de metais, só que todos eles tinham o mesmo tamanho. Todos eles estavam na forma de cátion, né? E aí eles ficam juntos, cria aquele mar de elétron e aquela história toda que você já sabe. Só que aqui é diferente. A gente tem uma estrutura cristalina formada por íons. E de modo geral, a maioria das vezes o cátion sempre é menor do que o ânion, né? Então a gente vai ter uma estrutura cristalina com, entre aspas, esferas, né, átomos, é, com tamanhos diferentes entre eles. E isso tem uma necessidade de um arranjo organizacional para que eles fiquem o mais próximo possível, né? Então, qual é a proposta aqui que o livro dá para a gente? É a gente estudar pelo menos os sais mais simples, assim, onde tem uma proporção de um cátion para um ânion, e, e a proposta é a seguinte, então, aqui no livro. Como que, como que a gente consegue saber que formato que vai ter o sal, né? Nesses casos mais simples. E aí a gente faz um cálculo bem fácil aqui, ó, que eu já vou explicar para vocês como é que é. Antes, a gente só vamos olhar para esse desenho aqui e vamos pensar nas possibilidades. A gente pode ter três possibilidades aqui, tá? Que é isso que o livro explica. Que é a seguinte, pode acontecer de o cátion ser, aliás, geralmente o cátion é menor que o ânion, né? Mas pode acontecer de o tamanho do cátion ficar entre 40 a 70% do tamanho do ânion. Essa é uma condição. Quando essa coisa estiver dentro dessa condição, ou seja, o tamanho do cátion está entre 40% do ânion ou até 70% do ânion, a gente vai ter uma estrutura cristalina igualzinha essa da foto aqui. Então, por exemplo, no caso do NaCl, ele entra nessa condição. O sódio, ele está entre 40% e 70% do tamanho de um cloreto, tá? E a gente vai ter essa estrutura aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que é essa estrutura aqui, tá? Vou fazer ela, aliás. Já quando o tamanho do cátion for maior que 70% do ânion, ou seja, a gente já tem um cátion quase do mesmo tamanho do ânion, aí a estrutura cristalina vai ser diferente. Até eu já vou mostrar para vocês aqui, ó, porque depois eu vou fazer elas, né? Vou fazer esses mesmos exemplos do livro aqui. Aí a estrutura cristalina já vai ser desse jeito aqui, ó. Percebam que muda, né? Olha só o formato dessa aqui e olha só o formato dessa aqui, tá? Então é isso, ó. Esse tipo de estrutura cristalina aqui, ela acontece quando o tamanho do cátion ele é maior do que 70% em relação ao ânion. Então vejam o desenho ali, né? E aí a outra possibilidade seria, então a gente já estudou, a gente já viu uma possibilidade que é o cátion entre 40 a 70%. Agora a gente acabou de ver uma próxima que é quando ele está maior do que 70%. E aí a próxima possibilidade seria quando esse cátion aqui for menor do que 40% do tamanho do ânion, né? E aí então menor do que 40%, a gente tem esse exemplo aqui, ó, o sulfeto de zinco. Ou seja, os cátions zinco são menos que 40% do que o tamanho do sulfeto, tá? Bom, então como é que a gente faz como é que a gente vai saber tamanho do cátion em relação ao ânion? Isso é óbvio que nos exercícios a gente vai ter que procurar saber o tamanho desses íons, né? O tamanho do cátion e o tamanho do ânion. E a conta, pessoal, a conta é muito barbada de fazer, para saber a porcentagem. A gente simplesmente coloca o que tem o raio menor em cima de uma divisão, né? A gente faz uma conta de dividir, o raio menor em cima e quem tem o raio maior embaixo. E faz a divisão. Pega a calculadora, divide, aí se o resultado deu entre 0,4 e 0,7, a gente vai montar um sal desse tipo aqui. Se o resultado deu maior do que 0,7, a gente vai montar um sal desse tipo aqui.
Se o resultado der menos que de 0,4 para menos, né, a gente vai montar um saldo desse tipo aqui. Barbada, né? Então, e esse resultado da conta aqui, por exemplo, assim, se eu faço o cálculo aqui e dá 0,4, o que quer dizer 0,4? 0,4, na verdade, é a porcentagem desse valor aqui em relação ao outro. Se tu quiser saber isso em porcentagem mesmo, basta multiplicar por 100. 0,4 vezes 100 vai dar 40%, né? Então, por isso que a gente faz a conta assim. Essa razão aqui, ela já nos mostra a porcentagem de quanto o primeiro é em relação ao maior, né? Bom, então, chega da conversa, eu vou pegar e vou fazer aqui rapidão esses três. Bom, e aí no livro aqui, eu não vou dizer aqui, né? Mas eu vou para forçar vocês a lerem o livro, não ficar só olhando o vídeo, não, a ideia não é essa. Mas no livro aqui ele vai dar outros exemplos de sais desse tipo, outros exemplos de sais desse tipo, outro do outro tipo e assim vai, tá? O que eu vou fazer aqui no vídeo? Eu vou aproveitar o vídeo para mostrar para vocês que aquela página lá do IPEM lá, que a gente usa aquele programinha, o Crystal Walk, tá aqui, né? O mesmo que eu usei nas ligações metálicas, eu vou fazer esses três sais, tá? Então, vou começar pela sequência do livro, que era o sal NaCl, onde a divisão do sódio pelo cloreto nos diz que o tamanho do sódio está entre 0,4 e 0,7, ou seja, entre 40% e 70% do ânion. Então, quando for nessa condição, eu já vou mostrar para vocês aqui ó, como é que é o sal. O sal é da seguinte maneira. A gente vai escolher qual é a estrutura da série Braval que a gente quer. E o sal é o seguinte, pessoal. Eu até vou mostrar nesse desenho aqui. Ó. Ou melhor, eu vou mostrar no livro mesmo, né, para vocês prestarem atenção. Percebam que o sal ele é uma célula cúbica, onde quem está nas arestas aqui são os cátions. Ó. Os cátions ocupam as arestas e quem ocupa a face centrada é os cátions também. Tá? Então, quando a gente tiver cátions entre 40% a 70% do ânion, a estrutura cristalina, a gente coloca os cátions nas arestas e nas faces centradas. Então, na verdade, é isso que eu vou desenhar aqui. Ó. Eu vou escolher uma célula cúbica de face centrada. Tá? Então, eu escolho a célula cúbica de face centrada. Eu vou fazer mais células aqui, para a gente enxergar bem. Tá? Mas depois eu isolo só uma, que vocês já viram que é fácil isolar só uma. E aí aqui eu vou escolher, sempre nesse programinha aqui, se eu vou fazer com dois íons, um cátion e um ânion, o primeiro que eu coloco é o que vai vir nos vértices ali, né? Então eu vou começar pelo cátion, ó. Era o NaCl que eu vou fazer, então eu vou começar pelo cátion, ó. O Na, e aí não é o Na0, que aqui nós estamos falando do metal, isso aqui tem que ser o sódio que perdeu o elétron, então é o Na1, né? E perceba que nesse programinha aqui ele dá o tamanho dos íons em angstrom. O angstrom é 1 vezes 10 na menos 10 e lá no livro ele está dando os exemplos em pico, que é 10 na menos 12. Então, na real, aqui, se tu pegar esse valor aqui, 1,02 e multiplicar por 100, tu transformou em picômetro. Então, é 102 picômetro, né? Que é bem direitinho que está no livro. Lá no livro diz que o sódio é 102 picômetro. Mas 102 picômetro é a mesma coisa que 1,02 angstrom, tá? Então, eu vou escolher o sódio, escolho o sódio primeiro, e ele já botou os sódios lá nos vértices e na face centrada. Aí, agora eu venho e escolho o ânion, e o ânion era o cloreto. Aí, ó, eu pego o cloreto aqui, que lá no livro diz que era 181 picômetro, né? E aí escolho o cloreto. Só para fazer um ressaltar aqui no vídeo, se dividir 102 picômetro por 181 picômetro, a conta dá 0,56. Tá? Então isso quer dizer que o tamanho do sódio, esse bolinha roxinha aqui, vamos botar para visualizar, o tamanho do sódio em relação ao cloreto, a gente pode botar o nome deles aqui, ó, tá? O tamanho do sódio em relação ao cloreto, um sódio é 56% do tamanho do cloreto, tá? Então, o que eu vou dizer aqui é que é o seguinte, não, eu vou mostrar, aliás, né? E a gente pode ver, aqui está a célula, né? E eu posso mostrar para vocês a célula unitária. Que... demorando para entrar aqui, ó. Deixa eu... tem um jeito aqui que eu fazer sumir esse sombreado um pouco aqui, ó. Tá aqui, ó. Ali tá a célula unitária, ó. Os sódiozinhos, é ruim que eu boto o mouse, ele abre o átomo ali, né? Mas os sódiozinhos estão nos vértices e nas faces centradas.
e nos espaços entram os cloretos. Esse é o jeito maior, como é que eu vou dizer? É o jeito mais cômodo desses íons se acomodarem entre eles, né? Formando essa estrutura. Então eu diria o seguinte, ó. Eu diria não, né? Tô fazendo aula em cima do livro aqui. Quando o tamanho do cátion for entre 40% a 70% de um ânion, o formato do cristal vai ser um cubo de face centrada, onde nos vértices e na face centrada estão os cátions. E aí nos espaços vazios vão entrar os ânions. Entenderam? É isso aí. E tá aqui a imagem. Então eu vou parar esse vídeo aqui e sigo no próximo.